Oi, boa tarde a todos. Bem-vindos a essa live promovida pela BP. Eu queria, em primeiro lugar, me apresentar. Eu sou a Mariana Ferrão, sou jornalista, especialista em saúde, venho trabalhando nessa área há 10 anos. O ano passado eu saí da Globo, apresentava o Bem-Estar, fundei a SoulMe, que é uma plataforma de conteúdo de saúde mental e emocional, focada em gerar mais qualidade de vida para pessoas e para empresas. E estou muito feliz de estar aqui com vocês aqui hoje, a convite da equipe de marketing da BP, que aceitou o nosso convite de falar sobre burnout. Nossa, eu digo porque junto com a Cíntia Alves, que é psicóloga, e com o Dr. Fábio Martins Fonseca, que é psiquiatra, a gente desenvolveu dentro da SoulMe uma trilha de 5 podcasts sobre burnout. E essa trilha foi desenvolvida no começo da pandemia. A gente estava aqui buscando nos nossos arquivos quando que a gente gravou esse conteúdo, e a gente gravou no dia 28 de março, então o nosso isolamento tinha ali menos de um mês, né? A gente ainda não sabia como as coisas iam se desdobrar no Brasil, como é que ia andar essa carruagem do nosso isolamento, mas a gente já imaginava naquele momento que a gente ia ter impacto muito brutal nos profissionais de saúde, especialmente na questão da saúde mental e na saúde emocional dos profissionais de saúde. Então, como empresa, a gente achou que a gente tinha que dar a nossa contribuição para todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente dessa batalha, dessa guerra, e que essa trilha sobre burnout e prevenção de burnout podia ser uma forma de contribuir, a nossa forma de ajudar quem tanto está ajudando a gente. Então, fica aqui o nosso agradecimento, em primeiro lugar, a todos vocês que estão assistindo a essa live, porque a gente sabe que vocês estão batalhando duro todo santo dia, todo mundo, não só quem está exatamente na linha de frente, a gente fala muito sobre isso nessa trilha de podcasts, mas também quem está limpando o hospital, quem está na recepção do hospital, quem está na parte administrativa do hospital, o quanto cada uma dessas pessoas é importante para que todo o processo flua da melhor maneira possível, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Então, eu queria só lembrar que vocês podem fazer perguntas ao longo dessa nossa live. A live deve terminar ali em torno de 10 para 6, até porque eu peço desculpas antecipadamente, mas eu tenho uma live logo depois no meu canal no YouTube, então 10 para 6 mais ou menos a gente vai encerrar, mas eu quero muito que vocês mandem a colaboração de vocês, as perguntas, as dúvidas, aproveitar esses momentos que a gente tem aqui com 2 grandes especialistas para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto do burnout. E se vocês puderem dizer o nome de vocês, em que área vocês trabalham na BP, vai ser muito legal para a gente poder conhecer também um pouquinho mais de vocês. Vou passar a palavra para a Cíntia para ela se apresentar, e depois o Dr. Fábio se apresenta também, e aí a gente vai começar a nossa conversa esperando aí as perguntas de vocês. É uma alegria estar aqui com vocês. Como psicóloga, eu tenho atuado nos últimos 20 anos à frente de programas de educação em saúde e acompanhando profissionais de saúde, então tive a oportunidade de, por 15 desses 20, estar em hospitais e na cadeia ali de atendimento próximo. Então, poder falar dessa dor de quem cuida é algo bastante importante para mim. E estar aqui com vocês é um prazer muito grande. Doutor Fábio? Agradecer o convite, a parceria sempre profícua com a Mariana e com a Cíntia. Eu sou Fábio Fonseca, sou psiquiatra aqui em Campinas, atuo na área de psicoterapia cognitivo-comportamental e sou membro da Academy of Cognitive Therapy aqui no Brasil. Então, fico muito contente de poder falar com vocês sobre esse tema tão importante, que é o burnout em profissionais de saúde. E o Dr. Fábio estava na nossa conversa inicialmente aqui, citando uma pesquisa que foi divulgada, acho que hoje, pela Fundação Getúlio Vargas, com 1.400, pouquinho mais de 1.400 profissionais de saúde. Acho que a gente podia, como gancho, já que isso, né, no jornalismo a gente chama de um factual ali, né, de algo que está acontecendo agora, a gente podia, como gancho, ouvir um pouquinho desses dados, até para perguntar para vocês se vocês se identificam também com esses números de alguma maneira, trazer um pouco dessas questões, porque o que a gente vê ali é uma sensação, né, nos números de despreparo dos profissionais de saúde, embora já haja aí bastante tempo percorrido da pandemia, e também de medo, né, medo de contrair essa doença que tanto está assustando e matando tanta gente, né. Fala um pouquinho mais sobre esses dados, doutor Fábio. Então, foi uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos da Burocracia, o NEB, da Escola de Administração de Empresas da FGV,
Foi um estudo realizado entre os dias 15 de abril e 1º de maio, que ouviu 1.456 profissionais de saúde pública em todos os níveis de atenção, em todas as regiões do Brasil. E o que chama a atenção é que, em média, 64,97% dos profissionais não se sentem preparados para lidar com a crise do novo coronavírus. Apenas 14,29% se sentem preparados e o restante não soube responder. Nos estados Norte e Nordeste, parece que a região é uma situação ainda mais frágil. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia são os que se sentem mais despreparados. Apenas 7,6% se sentem preparados para lidar com a crise. E vários profissionais diferentes. 84% dos profissionais de enfermagem não se sentem preparados, 77% dos médicos não se sentem preparados, e, de uma maneira geral, 84,27% dos outros profissionais das equipes ampliadas de saúde não se sentem preparados para lidar com a pandemia de coronavírus. A gente sabe, né, que essa pandemia fez muitos médicos que não estavam, por exemplo, na linha de frente, se deslocarem para UTIs, muitos enfermeiros, ou que eram enfermeiros de formação, mas que também não estavam mais acostumados, ou que nunca tinham tido a experiência de trabalhar nessas condições de uma batalha tão grande, assim, tiveram que ir adiante, que lidar com seus medos, que tomar essa iniciativa de não ter essa expertise. Você sabe que eu estava vendo uns dados do YouTube na semana passada e cresceu mais de 1000% dentro do YouTube as buscas sobre o que faz um profissional de enfermagem, ou como eu posso melhorar como profissional de enfermagem. Eu achei muito curioso, porque a gente também sabe, né, a gente já divulgou esse podcast, por exemplo, no Hospital das Clínicas, e a gente sabe que o HC teve que contratar mais de 1000 profissionais de enfermagem. Então, teve muita gente que foi contratada no meio da pandemia e que teve que assumir cargos de alta responsabilidade, lidando com situações dificílimas no dia a dia, sem ter necessariamente a expertise e o preparo para estar diante dessa pandemia, até porque ninguém tem expertise e preparo nessa pandemia, né? Vamos combinar. Mário, eu acabei de ouvir que o Hospital das Clínicas da Unicamp está abrindo mais 10 leitos de UTI para Covid, e eles estão fazendo uma convocação de médicos aqui na região, mesmo médicos não necessariamente intensivistas, porque não tem gente para cobrir essas vagas, e um nível de desgaste muito grande. A gente tem ouvido relatos de pessoas que já estão desenvolvendo estresse pós-traumático, já tem chegado ao meu consultório colegas médicos que têm abandonado os plantões com pesadelos, com crises de pânico, pessoas com experiência e que já trabalham em UTI há algum tempo, e que me falam: Fábio, está sendo muito difícil ter que atender 10, 11, 12 pacientes graves ao mesmo tempo, todos com necessidade de serem entubados em estado crítico, e um nível de sobrecarga imenso. Então, a gente fica pensando que o impacto sobre os profissionais de saúde não vai ser só agora no curto prazo. A gente andou estudando recentemente, né, Mari, como numa epidemia na China em 2003, com um número muito menor, com 8.000 atingidos e com 800 mortes, a gente conseguiu ver dados de estresse pós-traumático em 40% dessa população até 3 anos depois. Ou seja, a gente está falando de um recorte muito pequeno em 2003, com sequelas muito grandes para a saúde desses profissionais, e o que isso pode representar numa pandemia mundial com essas dimensões. Exato. E aí, falando um pouquinho do que a gente também conversa no podcast, né, sobre o pilar do burnout, né, ou o que pode provocar o burnout. Falta de autonomia, falta de expertise e excesso de responsabilidade, né. Queria que vocês falassem um pouco disso, porque, na verdade, eu acho que está atingindo todo mundo isso, dentro da área da saúde e também fora da área da saúde, que a gente está tendo que lidar com outros desafios também impostos por esse momento tão delicado, né? Então, excesso de responsabilidade, com falta de autonomia e muitas vezes com falta de expertise. Cíntia, quer falar um pouquinho? Quero, Maria. Eu estava aqui pensando que soma-se a isso um pouco de como a gente encara o burnout. Muitas vezes, os acometimentos psicológicos, emocionais, são vistos ainda com algum tabu, com um olhar de que isso represente talvez algum enfraquecimento, uma fragilidade, e com isso a gente se afasta da possibilidade de se identificar com um quadro
que nada mais é do que uma condição de esgotamento, de uma exaustão extrema. Então, todos nós temos e tínhamos rotinas focadas no atendimento das nossas necessidades, que foram colocadas à prova de maneira abrupta. E por mais que a gente tivesse dificuldade de aceitar, hoje já faz mais de 100 dias que a gente está nesse processo, e todos sobrevivemos a ele e aprendemos com ele, mas não deixamos de sofrer, de nos desgastar. E quando a gente pensa no burnout, que nada mais é do que uma síndrome de esgotamento, como um processo de sobrecarga, a gente consegue olhar para qualquer pessoa neste momento que está enfrentando essa adaptação à pandemia. Agora, em especial o profissional de saúde, a gente tem a responsabilidade extra, que é zelar pela vida do outro. E aí a sobrecarga, ela vem cercada da necessidade de autoafirmação ou reconhecimento não só da capacidade que a pessoa tenha, mas que ela consegue ter percebida pelos outros. E isso vem normalmente em forma de apoio, de feedbacks, do pedido de ajuda, ou até de um colega que identifica: eu acho que você não está muito bem hoje. Será que você quer tomar um café, lavar o rosto? Então, o reconhecimento da nossa condição humana nos ajuda a identificar esses sentimentos e a lidar com o que a gente chama de sobrecarga por uma identificação. Uma identificação de algo que você falou no nosso podcast, que eu acho que é muito importante, tem a ver com, foi a vida toda que eu esperei por um momento em que o meu trabalho pudesse realmente somar e fazer a diferença. Mas o quanto isso não faz com que a gente se desqualifique ou se descaracterize como seres humanos e acabemos indo para além das nossas forças, né? Então, não só a expertise como algo absolutamente necessário, mas o apoio institucional e o reconhecimento da própria condição humana e do olhar do outro para a gente, né? Quem é que cuida de quem cuida? Então, o burnout, ele finalmente foi considerado um transtorno, ele entra agora na lista de doenças de saúde mental do DSM-11, do CID-11, perdão, já em 2021, com o reconhecimento de um lugar de algo que precisa ser cuidado, que não necessariamente tem cura, porque pode se manifestar novamente. Então, ele passa a ser uma condição que, uma vez manifesta, pode ser crônica. E a gente está vivendo isso hoje. Tem duas perguntas aqui muito interessantes, estão ligadas àquilo que a gente está falando. Eu vou fazer primeiro a da Daniele, apesar dela ter chegado depois, porque eu acho que é importante a gente primeiro... Aquela história, as primeiras coisas primeiro, né? Então a Daniele está perguntando quais são os sintomas da síndrome de burnout e como ela pode se manifestar nos profissionais. Muito legal. Eu acho que a gente precisa identificar primeiro que as apresentações do burnout podem variar muito, né? Desde pessoas com sintomas psicossomáticos, com quadros de dores de cabeça, aumento da pressão arterial, sempre associado ao estresse do trabalho, até quadros depressivos, de pânico, mas nada disso define o burnout. O burnout ele é definido por 3 critérios. Uma exaustão física e emocional relacionada ao trabalho, que promove desengajamento, um distanciamento do trabalho, que é caracterizado por muitos pensamentos negativos, tudo em relação ao trabalho vem como negativo para mim, e aí eu começo a ter um comportamento incivilizado e rude no trabalho, e eu posso chegar até ter um certo cinismo, ou uma visão muito negativa do trabalho. Esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar é uma queda no rendimento, que muitas vezes em profissionais de saúde pode levar a erros médicos, ou erros que não são admitidos ou que são banalizados. Então, embora o burnout possa ter sintomas físicos, ansiedade, depressão, dependendo da evolução dele, nada disso vai caracterizar. O que vai caracterizar são esses 3 pilares. A exaustão física e emocional com desengajamento, a despersonalização, que é essa visão negativa e cínica do trabalho, e a queda no desempenho com erros da área de saúde que são muito importantes. Então, esses são os 3 pilares do burnout, e a apresentação pode se diferenciar muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas com muito sintoma físico, outros com mais depressão ou crise de estresse, ansiedade, mas esses são os três pilares para a gente diagnosticar o burnout. E eu acho muito interessante... fala, Cíntia, desculpa.
Imagina, eu só queria acrescentar que muitas vezes a gente começa a perceber isso também ligado a um certo ressentimento. Quando a gente percebe que outras pessoas têm menos implicação ou menos envolvimento com a tarefa do que a gente tem, e até mesmo algumas pessoas sendo capazes de se alegrar ou se distrair em meio à pandemia. Então, esse ressentimento, ele é quase que rudimentar, ele é um primeiro sintoma de que você está indignado, como assim tem alguém vivendo ao invés de estar aqui me ajudando a apagar o fogo. Então, às vezes são coisas simples que antes de evoluir para um quadro de fato diagnosticado como burnout, a gente pode ficar atento, né? Então, essa percepção, essa autoavaliação de o que está passando pela minha cabeça quando eu estou trabalhando, e quando eu não estou, o que eu estou pensando sobre como as pessoas estão vivendo as suas vidas, como elas estão lidando com as suas rotinas, mesmo diante das limitações. Essa autorreferência é importante para a gente ver o quanto a gente está projetando e cobrando do outro aquilo que nem a gente está fazendo pela gente. E eu me lembrei, doutor Fábio, que no ano passado a gente teve a oportunidade de estar junto num congresso, se eu não me engano, em Brasília, em que a Medscape, né, o portal Medscape, que é o maior portal de conteúdo médico do mundo, divulgou um relatório, né, uma pesquisa exclusivamente lá, foi em primeira mão a divulgação dessa pesquisa sobre burnout em profissionais de saúde. E algo que chamava muita atenção em relação a isso que o doutor Fábio falou, né, da possibilidade de cometer erros médicos, porque isso é algo que acontece pelo próprio desengajamento, né, e falta de motivação no trabalho, mesmo sabendo disso, os profissionais de saúde tendem a não buscar ajuda. Então, eu acho que esse é um ponto que vale a pena a gente falar também, né, porque isso era um dado relatado nessa pesquisa do Medscape, o quanto os médicos querem curar todo mundo, e por isso o nosso podcast chama Eu Queria Curar o Mundo, né, médicos e profissionais de saúde em geral, mas muitas vezes eles não percebem o quanto eles precisam de cuidado também, né. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, doutor Fábio, a gente falou bastante disso nessa trilha de podcasts, né? A pesquisa foi bem interessante porque, eu não me lembro exatamente o percentual, a maior parte dos médicos reconhece o efeito do estresse sobre si mesmos e o quanto eles estão desgastados e exauridos, mas eles normalizam isso e tendem a achar que isso deve fazer parte da rotina e eles não têm aquele hábito de se automonitorar e monitorar como estão essas variáveis, né? Como é que está meu engajamento, o quanto eu sou sobrecarregado, mas eu consigo me refazer disso, porque a gente precisa se refazer da sobrecarga, o quanto, apesar disso, eu consigo ter uma visão positiva do trabalho e o quanto eu estou atento aos meus pequenos erros e eu vou corrigindo a rota. Quando eu percebo um erro, eu de alguma maneira, assumo isso, não banalizo e tento corrigir assim que eu percebo. E o burnout, ele pode ir se instalando, às vezes, de uma maneira insidiosa, ou seja, nem sempre a gente precisa de uma pandemia, às vezes isso vai vindo, a vida já está equilibrada precariamente, é só mais um fator de estresse para desencadear o burnout, e a gente tem, nós profissionais de saúde tendemos a normalizar isso. E a faz parte da nossa rotina, e a gente não está acostumado a buscar ajuda, né, Mari? A gente se automedica, a gente não está acostumado a se automonitorar e a ter medidas de autocuidado, né, como parar para pensar o que é essencial na minha rotina e o que está sobrando. A gente sempre acha que a gente pode encaixar uma coisa a mais, aquela síndrome do Tafarel, chuta que eu agarro, eu não preciso de descanso, né? Pois é. Aliás, sobre isso, acho que vale a pena agora a gente falar da primeira pergunta que chegou, que eu achei maravilhosa, do Rodrigo Vieira Anselmo, que ele é da equipe de manutenção da BP, e ele diz assim, bom, nesse caso, o que a gente tem que ter como característica para estar preparado? Pois nem 3 gerações para trás passaram por isso, e nenhuma universidade prepara os profissionais para essa pandemia. Eu acho que a Cíntia tocou um pouquinho nesse ponto, quando ela começou a falar sobre o quanto a gente pode observar que o outro não está legal e oferecer nossa ajuda nesse momento, ou seja, como o outro pode funcionar como um espelho, né? E nesse sentido, trazer à tona a nossa humanidade para o ambiente de trabalho, coisa que a gente muitas vezes não está muito acostumado, né? A expor as nossas vulnerabilidades. Mas eu queria voltar para a Cíntia e falar, que mais? Como é que a gente se prepara para isso? Eu acho interessante a gente também pensar que o burnout, assim como a depressão, a ansiedade, os outros transtornos de humor, eles estão associados a algo que está para além daquilo que eu estou dando conta. Porque nós somos capazes de estarmos
preocupados, tristes, um pouco mais agitados, mas quando a intensidade e a constância disso é maior do que eu dou conta, eu adoeço. O burnout, ele, embora esteja sendo mais desmistificado e aceito nos dias de hoje, ele não é definitivamente uma coisa moderna. Talvez a assunção dele como um transtorno, como um problema, como algo que precisa ser cuidado, sim. Né? Felizmente, a gente tem espaço hoje para trazer isso à tona. De qualquer maneira, vale pensar que tudo aquilo que a gente gosta de fazer, a gente tem a tendência a fazer um pouco mais. E isso se relaciona ao trabalho também. Muitas vezes a gente trabalha muito porque precisa, e aí tem uma remuneração extra, e isso nos vale o esforço, vamos dizer assim. Outras vezes é uma compensação. Então, porque eu não estou feliz, não estou bem, não estou atendendo outras necessidades da minha vida, eu acabo me interessando mais pelas atividades de trabalho. E com ela, eu consigo ter a sensação de que eu sou capaz, de que eu sou competente, de que o meu tempo naquilo que eu estou fazendo é importante. Mas isso também se torna um problema quando eu acredito que se eu não fizer isso, eu não serei atendida, ou eu não serei promovida, ou eu serei desligada. Então aquilo passa a ser algo de uma sobrecarga. E aí quando eu tenho um problema pessoal, ao invés de eu ter um problema pessoal, eu passo a ter ele existencial, porque o problema profissional é o cerne de quem eu sou. Então, não tem uma única característica, eu acho, mas nós temos forças, e muitas, ligadas especialmente à autonomia. Então, onde eu escolho colocar a minha atenção e tempo, e por que eu estou me dedicando tanto a determinada coisa. E o quanto que eu, com isso, muitas vezes estou deixando de fazer outras atividades, ou cuidar de outros relacionamentos. Então, eu acho que aceitar a condição humana e as nossas necessidades para além daquilo que só a gente dá conta, e normalmente o trabalho ele passa por aquilo que a gente consegue fazer a respeito, e por isso a gente fica tão centrado, leva a gente a uma condição de esgotamento. E esse esgotamento faz com que a gente não tenha mais nada para oferecer, nem para o mundo e nem para a gente. Então, antes da gente chegar nesse momento em que a gente tenha que parar, olhar com mais gentileza para os nossos limites, sem achar que isso significa incompetência, inabilidade, irresponsabilidade, é um bom lugar. E vale lembrar que tudo aquilo que a gente decide fazer, desde um bolo em casa a qualquer outra coisa, se a gente sente que não sabe, ou que aquilo não tem valor para o outro, a gente vai sentir um desgaste maior no exercício dessa atividade. Quando a gente fala de vidas humanas, isso fica um pouco maior. Eu acho lindo isso que você falou, Cíntia, porque eu acho até que, às vezes, esse excesso de lives que a gente vê, assim, quando a gente liga às 6 horas da tarde, o nosso Instagram ou o YouTube, é um pouco dessas pessoas que estão em casa, né, querendo ser vistas. Porque esses trabalhos invisíveis que muitas vezes a gente está fazendo, limpando a casa, né, arrumando a cama, colocando os filhos para dormir, a gente não tem tido muita oportunidade de ser reconhecido no nosso dia a dia de trabalho. Os profissionais de saúde nem se encaixam tanto nisso, porque todo mundo continua aí dentro do ambiente, digamos assim, normal de trabalho, especialmente quem está na batalha do dia a dia, tendo que sair do isolamento, né? Mas o quanto a gente precisa desse reconhecimento do outro, né? O outro como, mais uma vez, como alguém que vai nos apoiar, nos aquecer, e impedir com que a gente entre nesse desgaste que a Cíntia falou. Tem uma série, doutor Fábio, de perguntas muito interessantes aqui para a gente responder. A primeira delas, a Cíntia começou a responder, mas eu gostaria que o senhor completasse, porque a Graziela pergunta assim, a Graziela Rossi: o burnout sempre existiu, mas não era nomeado, ou é uma síndrome nova, causada pela dinâmica do mundo moderno? E eu vou emendar com a pergunta da Graziela, a pergunta da Nica Oliveira, que ela quer saber: quem cuida desse profissional com burnout diretamente? É um psicólogo? É um psiquiatra? E como é feito o acompanhamento? É através de medicamentos ou de terapia? Ou os dois, né? Uau, bastante coisa. Vamos ver se eu consigo ser sucinto. Eu acho que é naquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, eu acho que é naquele que o Carlitos fica apertando o parafuso o tempo todo, e aí ele se transforma meio no autômato. Eu acho que foi Tempos Modernos, não foi, Mari? Naquele filme de Carlitos.
Ou seja, ali já está evidenciado, já no começo da década de 20, o quanto o trabalho influencia na saúde mental das pessoas. Mas foi só na década de 70 que um psicanalista chamado Freudenberger, trabalhando numa clínica para dependência química em Nova York, percebeu quanto os profissionais adoeciam e o quanto aquilo tinha características particulares relacionadas ao trabalho. E aí uma psicóloga americana chamada Christine Maslach, ela acabou meio que se destacando por dar nome ao burnout e estudar as características específicas do burnout. Então, não é uma coisa moderna, mas é uma coisa que a gente começou a identificar e a prestar mais atenção desde a partir da década de 70. Em relação a quem cuida do burnout, né? O burnout muitas vezes vai chegar no consultório de um médico clínico, com um quadro de muita dor de cabeça, aquela enxaqueca que não passa, aquela pressão arterial que não está sendo mais controlada, ou seja, desde sintomas psicossomáticos, ou até sintomas de muita irritabilidade, muita ansiedade, vai chegar no consultório do psicólogo, do psiquiatra. Então, o tratamento do burnout, muitas vezes, vai ser medicamentoso, mas quando ele é medicamentoso, já se caminhou boa parte de um percurso para a pessoa adoecer bastante, e o ideal é que ele seja acompanhado por um psicólogo e também por um psiquiatra. E só para pegar o gancho, Mari, que a gente falou dos 3 pilares do burnout na pessoa, no indivíduo, a gente também podia falar dos pilares do burnout no trabalho. O que no trabalho propicia o burnout? Eu falei lá do Carlitos apertando o parafuso. O que estava faltando ali no Carlitos? Autonomia, um senso de controle sobre o seu trabalho, de um propósito maior. Uma sobrecarga, às vezes, do qual a pessoa não pode se refazer. Uma sensação de injustiça, hoje que seu trabalho não está sendo reconhecido. Uma falta de senso de comunidade, as pessoas se tratam mal no trabalho, mal sabem o nome umas das outras. E a falta de integridade, ou seja, eu sou convocado a fazer coisas que ferem os meus valores ou ferem os valores que a empresa diz que tem. Então, se por um lado a gente tem pessoas perfeccionistas, às vezes, como a Cíntia falou, que se identificam demais com o trabalho e querem buscar autoestima só baseada no trabalho, a gente tem também os fatores do ambiente de trabalho que propiciam o burnout. E a gente precisa ensinar as pessoas também a identificarem essas variáveis no trabalho, não para punir ou não para caça às bruxas, mas para a gente poder intervir de uma maneira concreta. Como é que a gente pode estimular mais autonomia? Como é que a gente pode lidar com a sobrecarga e as pessoas podem se refazer? Como é que as pessoas estão sendo reconhecidas? Como é que a gente estimula os centros de comunidade? Como é que as pessoas sentem que elas estão íntegras, que elas estão em momentos de desafio, elas conseguem soluções que mantenham os valores delas? Então, essas perguntas podem ajudar as pessoas a se recolocarem diante dos dilemas do trabalho, né? E basta a gente olhar para nosso dia a dia, né, para a nossa vida, e a gente percebe também o quanto isso é importante também fora do trabalho, né? Ter amabilidade, passar perto de quem a gente está perto no dia a dia, mas tratar essas pessoas com gentileza, falar um bom dia. Quem já passou por um corredor, por exemplo, com algum colega de trabalho, e esse colega abaixou a cabeça ou não falou bom dia, sabe o impacto que isso tem. Às vezes você fica pensando, nossa, aquele cara não gosta de mim mesmo, né? Eu devo ter feito alguma coisa que ele tá bravo. E no fundo, às vezes pode ser porque ele tá com milhões de preocupações na cabeça dele. Mas só essa falta desse bom dia, às vezes, gera em quem não recebeu o bom dia uma série de elucubrações que completa esse quadro sinistro da falta de reconhecimento, da amabilidade, dessa falta de autonomia, né, de integridade, de valores que para mim são caros e que ali naquele momento não foram atendidos. Então a gente falou bastante disso também na trilha de burnout, como criar pequenos rituais de grupo, né, que possam ajudar ali no ambiente de trabalho a promover essas questões, a ter mais amabilidade, a ter mais reconhecimento, a gerar essa sensação de pertencimento a um propósito maior. E aí eu queria fazer um depoimento pessoal aqui em relação aos profissionais de saúde, e a gente também falou bastante disso, o quanto nós que estamos aqui do lado de fora admiramos o trabalho de vocês e a persistência e a resiliência de vocês e a perseverança de vocês nessa batalha, que é uma batalha de trocar o pneu do carro com o carro andando todo santo dia, né? Então, não ter as condições mínimas, na verdade, assim, ou as condições já estabelecidas, os critérios estabelecidos do que é o melhor a ser feito, muitas vezes, em relação
a esse vírus, e isso foi se desenrolando no decorrer dessa pandemia, é algo que também a gente não pode desconsiderar como um fator estressor. Então fica aqui o nosso reconhecimento, a gente falou disso também bastante na trilha, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para voltar a esse assunto. E aí, tem mais pergunta aqui, ó. A Priscila de Souza está perguntando como é feito o diagnóstico de burnout. Acho que o Dr. Fábio já pincelou um pouco disso, né? Tem uma questão física, né? Até desse diagnóstico clínico, e aí também essa questão do desengajamento, mas se você quiser falar mais alguma coisa, Dr. Fábio. Então, o burnout, atualmente no CID-11, ele não é considerado um diagnóstico isolado. O burnout sempre vai ser um apêndice a um outro diagnóstico. Então, você vai atender um paciente com um quadro somatoforme, psicossomático, ou com um quadro de pânico, ou com crises de enxaqueca, ou síndrome de colo irritável. Você vai dar aquele diagnóstico, né, como, por exemplo, o transtorno do pânico, lá, o F41.0, e aí, como eu estou identificando que isso está associado ao trabalho, e aí eu consigo descrever os fatores individuais, e eu consigo perguntar para as pessoas, e elas conseguem me descrever os fatores ambientais que estão contribuindo para aquilo, eu consigo documentar isso, e descrever, colocar lá o Z73.0, que é um diagnóstico que é sempre associado a um diagnóstico primário que está associado ao burnout. Então o burnout, ele nunca vem sozinho, ele sempre vem com um apêndice a um outro diagnóstico, que já vai ser uma consequência que o burnout já trouxe. Então, o burnout, ele não é que ele é exatamente um diagnóstico, ele é uma explicação para um diagnóstico que a gente acaba fazendo na clínica, que pode variar desde pânico, depressão, síndromes somatoformes, e aí eu vou documentar isso, eu vou colocar lá o Z73 e eu vou descrever quais são os fatores do indivíduo que mostram o burnout e os fatores do ambiente, né? E aí a pessoa vai ter me descrito o que é que ela considera sobrecarga, o que é que ela considera falta de sensação de controle, o que é que ela considera falta de integridade, e aí o médico deve descrever isso para que as possibilidades de intervenção, se a empresa estiver aberta, possam ser construtivas. Então, à medida que a gente faz isso de uma maneira mais descritiva, a gente está mais aberto para intervir e construir um ambiente melhor. Porque quando a gente encontra um paciente com burnout, vai ter mais gente adoecendo, provavelmente. Não é um sintoma do indivíduo. Se manifesta no indivíduo, mas provavelmente é algo que o ambiente também está proporcionando. Cíntia, tem uma pergunta da Amanda Mendes. Como podemos evitar o burnout? O burnout, ele é, como o Fábio está explicando, uma resposta a um conjunto de fatores, né? Então, o autocuidado, a atenção primária às nossas necessidades, o atendimento das coisas que nos fazem bem, nos fazem felizes, manter uma rotina de atenção a essas necessidades, com certeza nos torna pessoas mais fortalecidas emocionalmente para saber quem sou eu, independente do ambiente no qual eu estou inserido. A questão do burnout é que existe um esgotamento físico, né, e uma exaustão também emocional relacionada diretamente ao ambiente em que eu trabalho, porque lá eu talvez não tenha o reconhecimento que eu desejo, como a gente já falou aqui, porque eu não tenho os recursos de que eu preciso para desempenhar o meu trabalho, porque eu não tenho um ambiente amigável e propício para ter trocas e aprendizagem, porque o nível de exigência e a sobrecarga são extremos, porque o nível de compaixão e acolhimento para possíveis erros e o espaço para discutir esses erros e juntos acertarmos dali em diante em relação àquilo também é pequeno. Então, é como tentar evitar algo que não depende só da gente. Então, a gente tem autonomia, então a gente tem responsabilidade sobre como a gente reage ao que nos acontece, mas a gente não consegue, de fato, evitar algo no qual existe uma condição externa. De toda forma, eu estava aqui pensando, enquanto eu escutava a Mari e o Fábio falando, que eu acho sempre protetivo a gente se lembrar do porquê a gente começou a fazer aquilo que a gente faz. Então, como profissionais de saúde, o que foi que nos inspirou? Como profissionais, o que nos inspirou a começar a fazer aquilo? E nos momentos mais difíceis, mais conflituosos que eu já vivi e acompanhei colegas e pacientes vivendo também, o que eles faziam, que trazia eles de volta para o eixo, era se perguntar:
isso que eu estou fazendo combina com aquilo que eu me propus a fazer, naquilo que dependa de mim? Talvez eu não tenha o recurso, mas com o que eu tenho, aqui, agora, eu estou fazendo o melhor que eu posso? Eu estou indo até onde eu consigo, respeitando também os meus limites? Eu estou aqui cumprindo com aquilo que eu me propus quando eu comecei? E aí eu acho que quando a gente volta para essa questão da missão pessoal, a gente encontra congruência nos valores, porque uma das coisas do burnout é essa discrepância dos valores pessoais, né? O que eu acredito com aquilo que eu me sinto obrigada ou envolvida fazendo. Então, resgatar aquilo que tem valor e o porquê você faz o que faz, parece algo simples, mas se desafie. Tudo que a gente faz tem um porquê. Cada hábito nosso tem um porquê. O trabalho também. Se a gente fizer mais dessa pergunta, e se a gente talvez se propor a ter um autocuidado diferente, talvez a gente consiga chegar lá. Vou deixar aqui uma dica de algo que tem me ajudado e ajudado os meus pacientes, a prática do mindfulness. 5 minutinhos diários, de preferência quando você começa o dia. Quando você começa o dia já com um ritual de autocuidado, algo em você te ativa para essa sensação de capacidade. Eu dou conta de mim, eu dou conta daquilo que está acontecendo ao meu redor e, de alguma maneira, eu crio associações e insights que fazem com que o meu dia transcorra de uma maneira mais positiva. Isso é uma coisa que eu estou dizendo, mas que tem dezenas de estudos que comprovam. Então, eu desafio vocês a experimentarem a prática de mindfulness também como uma ferramenta, não para evitar o burnout, mas para evitar sensações de sobrecarga que levem ao burnout. Eu acho até que na conversa que eu tive com o time de marketing, eu já soube que é uma prática comum, pelo menos em algumas áreas da BP. Então é muito legal essa história da atenção plena, né? E para quem nunca ouviu falar de mindfulness e para quem não sabe o que é mindfulness, o John Kabat-Zinn, que foi o cara que, digamos assim, o cara do Instituto de Massachusetts que popularizou o mindfulness, porque ele criou o método de atenção plena baseado no mindfulness, né? Ele diz o seguinte, que mindfulness é a capacidade que você tem de prestar atenção em algo voluntariamente, sem julgamento, com uma atitude de gentileza. Então, se você está agora na sua casa, né, ou no seu ambiente de trabalho, pergunte-se nesse momento, né, como é o chão, né, como meus pés estão encostando o chão. Meus 2 pés estão encostando o chão nesse momento do mesmo jeito? Meu pé esquerdo está mais apoiado do que o direito? Qual é a temperatura que eu sinto, se eu estou descalço, se eu estou de sapato, se eu estou de meia, se eu estou sem meia? Então é um olhar de investigação, um olhar curioso de investigação, em que você se coloca na cena como um observador da cena. E o que isso acaba trazendo é uma ampliação de perspectiva, porque você se distancia um pouco das emoções que você está sentindo, né? E até daquele contexto ali onde você está, como alguém que naquele momento se desidentifica da cena. Porque muitas vezes o que acontece com as nossas emoções é que a gente acaba estando com raiva, ou com medo, ou ansioso, ou triste, e a gente se identifica tanto com aquela emoção que a gente deixa ela tomar conta da gente por inteiro. E o mindfulness, na verdade, traz essa perspectiva, digamos assim, da águia, em que você consegue olhar a cena de um ponto de vista mais amplo, né? Então isso é muito protetivo mesmo nesse contexto todo que a gente está vivendo. Então, às vezes, são 3 respirações que você faz de uma maneira um pouco mais profunda e se pergunta, quais são os meus pensamentos nesse momento? Quais são os meus sentimentos nesse momento? Quais são as minhas emoções nesse momento? E aí você percebe quem sou eu, além dos meus pensamentos, sentimentos e emoções. E você percebe que você não precisa se identificar com aquilo tudo, e aí consegue um distanciamento um pouco maior para tomar decisões mais conscientes e mais assertivas, né, nesse contexto tão desafiador. Tem uma outra pergunta aqui da Bárbara Borges, doutor Fábio, eu achei muito legal. Como ajudar as pessoas que sofrem com burnout? Achei a pergunta super pertinente, porque eu queria pegar um gancho com o mindfulness. Bárbara, para a gente ajudar as pessoas, a gente pode praticar um pouco o que a gente chama mindfulness das relações. Prestar atenção das relações e se abrir para as relações, tentar descrever o que aquela pessoa que na nossa frente está fazendo, como é que ela está se sentindo, e tentar sair um pouco do modo julgamento,
querer, de alguma maneira, já julgar aquela pessoa, rotulá-la como chata, impertinente, o colega problema, e tentar usar o que a gente chama o conceito de bondade e benevolência nas relações. Ou seja, como é que eu posso prestar atenção naquela pessoa e, em vez de reagir de uma maneira reativa, parar para ouvir. Olha, eu estou percebendo que para você não está muito fácil ultimamente, né? O trabalho parece que não está mais pesado, né? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Você quer conversar um pouco a esse respeito? Em vez de reagir, tá só ali do lado. Esse estar junto e esse parar para prestar atenção e tentar entender que às vezes está acontecendo ali naquele momento e você está presenciando, mas não é necessariamente com você, isso pode ajudar a criar um dos pilares para a felicidade no trabalho. Para a gente ter felicidade no trabalho, a gente tem que ter propósito, como a Cíntia falou, a gente tem que ter engajamento, a gente tem que ter também bondade e a gente tem que ter também resiliência. E se a gente não reage imediatamente, se a gente escuta, a gente está sendo resiliente. Então, Bárbara, a gente pode ajudar simplesmente entendendo que a gente não precisa ser mais um mecanismo que vai colocar lenha na fogueira. Não é ficar recebendo porrada o tempo todo, é simplesmente tentar não ser reativo, é tentar entender o que está acontecendo e responder diferente para aquela pessoa. Poxa, eu estou percebendo que você não está muito bem. A gente pode conversar a esse respeito e aí deixar a pessoa, se ela vai receber aquilo de bom grado ou não, você pode se resguardar e dar de presente para ela em outro momento, mas não reagir de bate-pronto, né? Ter um senso de comunidade, de pertencimento. Se alguém não está bem, isso também diz respeito a mim e a gente está no mesmo time. Se eu estou no time de futebol e tem um colega que está jogando muito mal naquele dia, eu começar a brigar com ele, não vai fazer eu ganhar a partida, né? Muitas vezes eu vou ter que tentar passar a bola ou jogar melhor naquele dia e depois eu vou ter um momento. Podemos conversar sobre a partida? Como é que você acha que a gente jogou? O que será que está acontecendo? Então, esse tipo de espírito é um espírito que pode fazer a gente, não é ajudar o outro, é a gente entender que o outro somos nós. E a gente precisa se ajudar, dar as mãos e criar uma rede de apoio. Você me lembrou de um documentário que acho que foi uma das minhas grandes diversões nessa quarentena, que é o Last Dance, A Última Dança, que está no Netflix. Quem não viu precisa ver, que é um documentário sobre a história do Michael Jordan. E por mais brilhante que o Michael Jordan tenha sido, né, e é impressionante, assim, você vê aquelas jogadas incríveis, é muito interessante observar ao longo do documentário como ele estimulava o time quando alguém do time não estava bem ou quando alguém do time precisava também se fortalecer e ganhar esse senso de autonomia. Ele ajudava essa pessoa e às vezes dava uma bola numa situação em que era absolutamente determinante para encerrar aquela partida, para justamente valorizar aquele integrante do grupo e trazer força para o grupo inteiro, porque ele sabia que ele era muito bom, ele sabia que ele era o melhor, mas ele sabia que ele não ia chegar a lugar nenhum sozinho, sem o time inteiro do Chicago Bulls. E não foi à toa que eles ganharam tudo que eles podiam e pararam no auge. Então vale muito a pena ver, porque ali tem várias lições também, eu acho, para a Bárbara e para todo mundo que quer saber como evitar o burnout. Assim, a resiliência dos caras é algo impressionante. Assim, é muito legal esse documentário, tem várias lições. E tem algumas lições importantes também no Last Dance sobre liderança. Eu queria puxar um pouco esse assunto, que a gente ainda não entrou nisso, mas que a gente falou sobre isso também na nossa trilha, né? Porque os líderes estão numa posição bem delicada, né? Muito delicada nesse momento, né? Quando a gente ainda não tem a cartilha exata do que fazer, porque a gente nunca passou por aquela situação, muitas vezes o líder se sente com um excesso de responsabilidade e com um excesso de escolhas a fazer. Eu queria perguntar para vocês que impacto isso pode ter na liderança e, a partir da liderança, obviamente, em todo mundo. Cíntia, você quer falar? Pode falar, depois eu complemento. A gente estava, até antes de entrar no ar, né, Mário, você estava me falando assim, o quanto você tem percebido que as lideranças já têm se aberto para uma nova forma de se colocar, de que colocar uma certa vulnerabilidade e compartilhar decisões para poder construir conjuntamente, por mais que em última instância seja ele que vai ter que tomar a decisão e assumir a responsabilidade, essa possibilidade de, em um determinado momento, poder ouvir o que cada um tem dentro da sua autoridade, da sua expertise e da sua responsabilidade tem para contribuir, eu acho que é muito importante. Ou seja,
não tentar ficar necessariamente buscando respostas em cartilhas prontas. A gente entender que a gente vai ter que testar, construir junto, permitir algum tipo de erro, algum tipo de margem de manobra, sentar para conversar novamente, avaliar se funcionou ou não, mas a gente sentir que a gente está fazendo isso junto. Então, esse tipo de liderança que extrai os recursos presentes daquele time, que não acha que tem que ter todas as respostas prontas, mas que reconhece que muitas soluções criativas podem estar presentes ali se você deixar aquilo florescer. Eu acho que esse espírito de compartilhar as decisões, olha, temos um problema e temos que atender a essas demandas, não vai ter uma solução ideal e eu quero saber como é que a gente pode tentar resolver isso juntos. Eu acho que é parte da resposta e exige bastante coragem de se colocar com uma certa vulnerabilidade também. Eu gosto disso, de pensar que a liderança, ela acontece nas relações. E as relações, em geral, quando a gente pensa num líder, por termos uma cultura ainda muito paternalista, ela é permeada de fantasias de que o líder tem que saber tudo, ele tem que ser especialista em tudo, e na verdade ele precisa ser alguém que identifica talentos, identifica necessidades, tenta prover os recursos, e como você mencionou, Fábio, eu acho importante ressaltar, se abre para escutar. Escutar verdadeiramente o que o outro tem a dizer, e não necessariamente aquilo que ele quer ouvir. E isso exige um lugar de responsabilidade, não pela resolução do problema, mas pela construção de uma solução. E significa também abrir mão, muitas vezes, da noção de que tudo passa pela autonomia do líder somente. Muitas vezes, um líder democrático e que valoriza e que passa o microfone é aquele que vai ter melhores resultados, porque todo mundo tem seu espaço para manifestar aquilo que tem a oferecer. Então, nesses tempos de pandemia, deve ser ainda mais difícil estar nesse lugar se você se colocar como alguém que tem que saber tudo, prover tudo, resolver tudo. E quanto mais dependente você torna a sua equipe de você, enquanto líder, mais vulnerável e frágil será também o seu exercício na liderança. Então, se abrir para esse lugar em que você escuta o outro e se coloca ao lado e faz a dança das cadeiras sempre que necessário, é muito importante, porque assim você empodera o seu liderado e as pessoas sentem que elas não só têm autonomia, mas de fato responsabilidade. Alguém confiou em mim algo que eu quero tentar dar conta. Então isso gera um envolvimento maior, né? E eu, que agora sou líder, né, recente, faz um ano que eu lidero uma empresa, queria dizer também verdade. que como líder, acho brilhante isso que a Cíntia falou, mas que é fundamental também que os colaboradores tenham, digamos assim, coragem de falar com os líderes. Porque eu falo muito isso para a equipe da SoulMe. Olha, a nossa vida é uma maratona, né? Tem alguns postos de água que eu vou poder disponibilizar o copinho para você. Mas se você não parar para beber a água naquele copinho ali, naquele ponto de apoio da maratona, eu vou achar que você não está com sede. Então, você precisa me dar a oportunidade de te ajudar também. E eu preciso saber onde eu posso te ajudar. Porque às vezes as pessoas, elas têm uma tendência a achar que se elas chegarem com problemas para o líder, né, com a sede, por exemplo, o líder vai ficar bravo. Vai querer logo uma solução. E, na verdade, a gente precisa entender os problemas para co-criar soluções. Então, eu tenho dito muito isso dentro da minha equipe, o quanto é importante, no painel de controle do avião ali, começar a acender, sim, os sinaizinhos de alerta, né, os apitos, para que a gente possa interferir com um avião voando o mais rápido possível, porque se aquele sinal de alerta não for aceso, eu como líder não tenho capacidade de conhecer todos os processos e todas as engrenagens desse avião. Então, os colaboradores também têm a função, né, de alertar os líderes daquilo que está acontecendo e do que só eles estão vendo ali na linha de frente. Muitas vezes quem está lá atrás não consegue ver tudo. Então, acho que é muito importante saber disso e ter o líder como essa pessoa que está precisando também de informações para poder tocar e co-criar soluções. E a outra coisa que eu queria falar, nosso tempo está quase acabando, mas eu queria falar de duas coisas ainda com vocês. Uma é a questão da comunicação, né, o quanto é importante a gente ser claro na nossa comunicação, tanto para comunicar aquilo que está acontecendo, aquilo que a gente precisa, o que precisa ser feito também, que é diferente daquilo que a gente precisa como indivíduo. E também queria falar com vocês um pouquinho sobre o estigma,
dos profissionais de saúde, que a gente sabe aí por pesquisas que muitas vezes tem uma questão até da própria família, né? Poxa, não faz, larga essa profissão está te colocando em risco, e às vezes os próprios profissionais estão achando que estão colocando também a família em risco, o quanto esse estigma pode ser complicado também, mais um fator de risco para o burnout, e como a gente se protege disso. Falar de estigma ao mesmo tempo assim, né? A gente fala, um profissional de saúde investiu muito tempo para se formar, um investimento, a gente diz, narcísico, né? Quem é profissional de saúde, normalmente, a identidade dele está praticamente misturada com a profissão. Ele fala assim, eu sou médico, eu sou enfermeiro, é quase a maneira dele se apresentar no mundo. E a gente imaginar que isso pode ficar marcado com a mancha, com a tatuagem, com algo que seja relacionado à vergonha, a ser rejeitado, a gente pode já imaginar o quanto isso pode trazer sofrimento emocional para as pessoas. E aí, relembrando o que a gente falou, né, Mari? Muito além da pandemia. As pessoas podem ficar, como a Cíntia falou, muito ressentidas por terem investido muito, por não serem reconhecidas, e agora, justamente, em público, os profissionais de saúde são aplaudidos, mas no particular, quando ninguém está vendo, as pessoas evitam, as pessoas de alguma maneira rechaçam. Isso realmente pode deixar marcas muito grandes. E aí, como falar do estigma? Eu acho que só com informação de como é que as pessoas se contaminam, informação de como as pessoas podem se proteger. E uma frase que você falou uma vez, né, Mari? O vírus não voa, ele não sai, ele não pega um avião a jato e vai contaminar as pessoas. As pessoas precisam entender, e aí muitas vezes os boatos, as fake news e o pânico, o medo, aquela coisa, eu me contagio pelo medo, isso fortalece o estigma. Então, para lidar com o estigma, a gente precisa de informação de qualidade e falar o tempo todo, que é para as pessoas não se esquecerem da educação em saúde, né? Vou fazer uma frase só, que eu sei que o tempo foi, mas o estigma, ele é como um rótulo. O rótulo, ele te protege, mas ele te limita. E ele não só te diz como que você deve saber tudo e conhecer a tudo, como ele te impede, então, de aprender mais sobre. Então, pensar no estigma como um rótulo que talvez precise ser atualizado ou que esteja errado de tempos em tempos pode nos ajudar também. Bom, gente, foi uma delícia. Queria agradecer a Cíntia, Dr. Fábio, todo o time de marketing da BP que proporcionou esse encontro aqui com a gente, com vocês. Agradecer cada uma das pessoas que esteve aqui ligada, todo mundo que mandou mensagem. As perguntas foram maravilhosas, incríveis. O podcast vai ser divulgado no workplace de vocês, 2 episódios por semana, então vocês vão ter mais informações em breve. E eu espero que vocês apreciem. Se vocês quiserem, manda notícias pra gente também. Segue a Soumi nas redes sociais. A gente está no Instagram, soumi.health, de saúde. Sou de alma, me.health. Então, entra lá, manda direct, que a gente lê, a gente responde. E a gente quer muito feedback de vocês sobre a live, sobre o conteúdo. Enfim, foi um prazer estar aqui. Espero que a gente possa ter outros encontros. Obrigada, viu?